a ideia da oficina é essa mesmo, esse diálogo, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazendo essa apresentação, até para entender, né, nossas expectativas aí com relação à oficina, tá? Para estar atendendo realmente às necessidades, tá bom? Márcio, pode falar? Bom dia a todas e todos. Meu nome é Márcio Bom dia. Ribeiro, falo aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, até que hoje parou um pouco a chuva. Eu sou professor de ensino religioso na rede particular, né? Sou formado em teologia, tenho formação em teologia e filosofia. Atualmente estou no programa, no doutorado em teologia aqui na PUC-Rio, onde fiz a minha formação toda. Me chamou a atenção a proposta dessa oficina, trabalhar a inclusão e o ensino religioso nessa perspectiva da inclusão. E aí eu penso que não apenas quando se fala, quer dizer, a questão da inclusão não apenas quando se toca nas questões de dificuldades ou transtornos de aprendizagem, mas no sentido mais geral, que pelo que eu li da ementa, né, numa perspectiva exatamente do direito de aprender, da educação, e acho que a gente, na área do ensino religioso, tem uma contribuição grande e é interessante trazer essa questão para dentro de nossas instituições. Então, mais uma vez, muito bom dia e espero que a gente possa contribuir, ter uma excelente proposta. Obrigado. Obrigado, Márcio. Daniela? Bom dia a todos. Eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente sou mestranda também do curso de Ciência da Religião. Mas apesar da minha formação também, eu trabalho na área da educação. Sou professora de educação infantil na rede municipal da minha cidade. Então, assim, sempre foi uma coisa que me chamou atenção, a questão da inclusão, né? Tanto de deficientes, né, na escola, já que a gente atende também a esse público-alvo, né? Então, quando eu vi falando sobre inclusão dentro da área de ciência da religião, né, com ensino religioso, eu fiquei me chamou mais atenção, por isso que eu quis participar dessa oficina. Ótimo. Obrigada. Quem mais? Bom dia a todos, eu me chamo Marcelo, né? Eu sou aqui de Criciúma, Santa Catarina, né? Eu estou cursando a terceira fase da Ciência da Religião, né? Na Unesc. O meu colega Eduardo já acabou de falar, nós estudamos juntos. E hoje nós teria aula, o professor liberou para nós estar participando dessa oficina. E para mim é agregar conhecimento, né? Ter mais conhecimento na área, né? Aí seria isso aí. Ok, muito obrigada, Marcelo. Do Wilton. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Se alguém não sabe onde fica. E eu já vou avisando, não tem jacaré e nem onça nas ruas. Mas temos jacaré e onça. Inclusive, hoje eu sonhei com jacaré. Eu fui padre salesiano por 18 anos, né? E a nossa congregação é voltada para a educação, sempre trabalhei em colégio e universidade. Então, eu vi um ensino religioso que seria semelhante a uma catequese, tá? Depois um ensino religioso que ia abordando, né? Isso aí eu me orgulho muito, né, de ter participado dessa transição, que foi passando de uma catequese para uma reflexão a respeito daquilo que é religioso. Isso eu gostei muito, né? Tenho mestrado em História Cultural, onde eu já abordei a questão indígena, e eu sou doutorando em Ciência da Religião pela PUC São Paulo. E meu objeto de estudo é a espiritualidade dos índios Chavantes. E é muito bom essa sala, né? Eu gostei muito dessa possibilidade dessa oficina, agradeço aos organizadores, né, para que oportunizou isso, porque não só a questão do candomblé, do Islã,
do espiritismo, mas as religiões dos povos tradicionais, que, vamos dizer assim, é tão próximo da nossa realidade enquanto brasileiros. Então, o ensino religioso ele tem que ser capaz de inserir isso e distanciar da catequese. Ora, a catequese nós temos as paróquias, as igrejas, os centros. O ensino religioso é algo muito mais que isso. Ele vai abordar a questão da espiritualidade em si. Tá? Então, essa é a minha contribuição e a minha esperança de participar dessa sala que me chamou a atenção. Ok, Luilton, obrigada. A Ângela Ribeiro, Holanda, de Maceió, também está por aqui. A Glória Maria, ela está com problema na conexão, mas é de Petrópolis, trabalha na Secretaria de Educação, né? A Viviane, estudante do curso de licenciatura, Ciência da Religião, terceira fase, Unesp também, de Ciúma. E o tema de inclusão muito interessante na área de ensino. Com certeza, né? Na nossa área aí, falando de educação, não tem como a gente não falar, não perpassar pela temática da inclusão, né? Mas alguém gostaria de se apresentar ou a gente já pode ir avançando aí, a gente pode ir começando nossa temática? Quem mais gostaria? Temos 20 participantes, eu vou começando então, tá? E daí ao longo da minha apresentação, a gente pode fazer essa dinâmica, então, de com certeza, pode estar trazendo aí as suas contribuições, mas seria interessante a gente dar uma avançada, né, tratar sobre a temática nesse primeiro momento, e a partir ali do segundo momento a gente faz essa parte mais interativa, onde vocês vão trazer as experiências de vocês também, nos diferentes contextos que vocês atuam, né, nem todos estão em sala de aula, mas em algum momento aí a gente transita estar nessa diversidade em sala de aula, ou enquanto professores, ou enquanto estudantes, né, dos nossos cursos, das nossas formações, ou como professores mesmo na escola, né, com crianças, né, no ensino fundamental, com ensino religioso, tá? Então, eu convido vocês para esse exercício, para a gente começar a tratar a temática e já começar a fazer esse exercício de pensar essa inclusão nos diferentes contextos de atuação que nós estamos, ok? Então, nós vamos começar aqui a apresentação. Mais alguém gostaria de falar enquanto eu vou abrindo a tela? Se apresentar, falar a sua expectativa. Então, a nossa temática aí, práticas inclusivas no ensino religioso. Da onde vem essa ideia, né? Essa ideia inicial teve esse disparador nos nossos cursos de formação continuada. Então, como o Ricardo estava ali falando, né, eu trabalho na Sintec, que é a Associação Interreligiosa de Educação, aqui no Paraná, em Curitiba. E nas nossas formações, os professores começaram a sinalizar essa dificuldade, né, na sala de aula, com alunos de inclusão, porque as aulas de ensino religioso já são, assim, um pouco complexas, né, para muitos professores, principalmente aqui no Paraná. Eu estava falando ali para o Ricardo que nós não temos aí uma tradição, né, de formação inicial na área, né, de ciências da religião, assim como tem em outros estados. Aqui nós estamos começando, né, o que de 2 anos para cá, nós estamos tendo ciências da religião enquanto graduação, né, na licenciatura. Então, a nossa formação aqui são professores nas escolas municipais, são professores de formação em pedagogia, né, e daí a formação continuada é que dá conta desse restante da formação aí, para o professor poder se atualizar, compreender o que é esse ensino religioso. Também tem formações de especialização, né, em metodologia do ensino religioso, aí ofertado por algumas faculdades aí particulares, né. Então, como a gente está começando, engatinhando nessa graduação, essa licenciatura em Ciências da Religião, os nossos profissionais aqui, a formação é dessa forma, se dá dessa forma. Nas escolas estaduais,
aí são os professores das humanas, né, que formado em filosofia, em história, enfim, que pegam essas aulas de ensino religioso, tá? E qual é a seleção aí para estar pegando essas aulas de ensino religioso? Quem participa da formação continuada, tá? Então, essa é a nossa realidade aqui no Paraná. E, então, por isso que a gente fala dessa complexidade, nem todos têm essa formação. A formação vai acontecendo durante a sua atuação. E é nesse sentido que os professores, além dessa preocupação em dar conta desse ensino religioso, que nem tiveram a formação inicial, ainda tem a questão da inclusão em sala de aula. Então, nós nos debruçamos aí nos estudos aí para estar auxiliando nesse processo, tá? Vamos ver se avança esse slide. Então, vamos lá, falando um pouquinho de mim. Vocês se apresentaram, então vamos ver o que essa pessoa aqui tem para ajudar em vocês, qual é a minha bagagem. Então, eu recentemente fiz um mestrado, então, na área da formação de professores, né, na área da educação, pela Universidade Federal do Paraná, justamente para estar contribuindo aí nessa formação desses professores, né. A minha graduação em pedagogia, pela PUC Paraná. Durante essa minha formação em pedagogia, eu já estava atuando, então, numa escola onde eu tive minha primeira experiência com a inclusão, né, na inclusão de uma criança com síndrome de Down. E foi aí que começou a despertar esse meu interesse pela temática, porque essa inclusão dessa criança se tornou meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso da pedagogia. Então, foi aí que eu já comecei a me debruçar nesse estudo. Daí, na sequência, eu fiz aí a especialização, né, em metodologia do ensino religioso pela Uninter, e atuo, então, desde 2010, então, temos aí 12 anos, como professora de ensino religioso nas redes municipais de educação de Linhares e de Curitiba. E, atualmente, desde 2014, via convênio, né, entre a Prefeitura de Curitiba e a Assintec, eu faço parte, então, da equipe pedagógica da Assintec, Associação Interreligiosa de Educação. É uma associação formada por aproximadamente 20 lideranças religiosas, né, de diferentes religiões, e 20 organizações religiosas, né, desde matriz africana, matriz indígena, ocidental, oriental, enfim. E essa associação também tem uma equipe pedagógica que faz essa transposição didática, então, desses conteúdos do conhecimento, né, científico da área, do conhecimento religioso que eles nos subsidiam, e a gente faz tudo isso transformar em material, em cursos, né, para os professores, e material para estar subsidiando esses professores de ensino religioso. Então, esse é o meu trabalho na Assintec, ok? Só para vocês entenderem quem vos fala. Qual que é o objetivo, então, dessa oficina? Justamente contribuir com reflexões, né, acerca desse ensino religioso, qual que é a função, né, desse ensino religioso, tanto social como pedagógica, e essa formação integral dos estudantes. Então, nessa constituição de relações respeitosas, como a gente está falando nesse congresso, né, democracia. Então, essa perspectiva democrática, né, dessa educação com os direitos humanos, com essa educação inclusiva, né, pensando que inclusão, por que existe inclusão? É porque alguém ou algo está excluído, né? Quando a gente fala inclusão, é incluir alguém ou algum movimento, enfim, que não está incluído, né? Então, por que existe inclusão? Porque tem algo ou alguém excluído, né? E geralmente quem? O Ricardo ali, a gente estava batendo um papo no início, né? Quando a gente estava falando sobre hegemonia, né? Então, a gente sabe como que funciona, né, essa nossa sociedade, não somente aqui no Brasil, né? Mas nós temos essas forças hegemônicas, né? Tanto na esfera política como na educação também. Nós sabemos, estamos, né, em sala de aula, nós sentimos essas forças, né, ali. E qual é o nosso papel, né, enquanto profissionais da educação? Estar realmente trazendo
essa perspectiva inclusiva, né? Está ali nas mãos dos profissionais de educação, estar cada vez mais trabalhando de uma forma democrática, né? E esse olhar sensível para essas minorias, né? Então, quando a gente fala ensino religioso, nós trabalhamos muito naquela perspectiva das 4 matrizes, né, de formação do povo brasileiro. Então, cada vez que você vai trabalhar ali na sua aula de ensino religioso, sempre ficar analisando, né, se autoavaliando, se você está trazendo exemplos, né, das 4 matrizes de formação do povo brasileiro. Por aí você já está iniciando esse processo de inclusão, né? Aí você pensa assim, tá, por que eu vou abordar a matriz indígena? Na minha sala de aula não tem ninguém de religiosidade indígena. Para que eu vou ter que abordar? Acontece que nós estamos formando esses estudantes para conviver numa sociedade. Essa sociedade não vai ser somente ali o seu bairro, a sua cidade, o seu estado. A gente está preparando esse estudante para o mundo, né? E, de repente, nós vamos ter aí nas nossas mãos um futuro político que vai estar decidindo a vida de povos indígenas, né? A construção de uma barragem, de uma usina, em lugares sagrados indígenas, né? Então, essa formação ali inicial desse estudante, dessa criança que você está atendendo ali na área do ensino religioso, você tem que pensar esse futuro, quem é esse cidadão que eu quero, né, estará atuando nessa sociedade. Então, não é porque, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Sempre estar se autoavaliando ali. Por que é necessário, por que é importante essa criança, esse adolescente, né, estar aprendendo essas questões? Para quê? Por quê? Né? Eu já vou exemplificando aqui, porque a oficina é justamente essa coisa mais prática, né? Então, quando nós temos ali, por exemplo, estudantes que nós vemos, né, nos noticiários, que vem, de repente, com a cabeça raspada porque passou por alguma iniciação na sua religião, enfim, e esse impacto que traz em sala de aula, né, esse estranhamento. Por que o estranhamento? É porque ninguém trabalhou ainda essas questões, né? Então, o que causa estranhamento é o diferente, né? Então, assim, naquele grupo ali, nunca foi falado, nunca foi abordado essas questões. Então, a importância dos professores, dos profissionais de educação, não só do ensino religioso, mas estarem abordando, né, esses fenômenos religiosos, a cultura religiosa do nosso país, é muito importante para que não se cause esse estranhamento, para que essas situações não gerem, né, bullying, né, não. Então, são tantas consequências de não se trabalhar essa educação inclusiva, né? Então, nós vamos analisar essas possibilidades durante essa oficina, de como encaminhar pedagogicamente essas questões no ensino religioso, tá? E de uma forma colaborativa, por isso que eu convidei vocês a fazerem esse exercício de se teletransportar lá para a sua realidade, para o seu contexto, para a sua sala de aula, e pensar, né, nessas minorias, ou nesses excluídos, né, que muitas vezes, de repente, a gente passa ali 50 minutos numa sala de aula, talvez passa despercebido alguma situação, né, algum evento ali que você não está percebendo, justamente por ser uma minoria, por estar escondidinho lá, não se manifestar. Às vezes o professor nem sabe que aquele estudante é daquela religião, daquela matriz, né, africana, enfim, e ele está ali escondidinho, só aguardando você, né, propiciar esse espaço para ele, tá? Então, nós vamos fazer ele como se fosse um estudo de caso, né? Nós vamos trazendo algumas situações de inclusão, e vocês vão me trazendo as contribuições de vocês, como que vocês acreditam que a gente estaria fazendo de uma forma mais assertiva essa inclusão, ok? Então, a minha primeira experiência aí foi, então, com essa inclusão escolar de uma criança com síndrome de Down. Até foi feito, assim, como se fosse no formato de um livro, né, esse meu TCC, para a gente
estar divulgando aí, né, essas experiências que a gente tem em sala de aula. Então, foi aí que eu comecei a perceber as possibilidades, como que essas crianças também conseguem aprender, né? Nem sempre elas conseguem aprender da mesma forma, do mesmo, no mesmo nível, né, no mesmo ritmo que as demais crianças, mas elas conseguem aprender, né, se a gente proporcionar, estimular essas aprendizagens, tá? Então, essa perspectiva de educação inclusiva é uma modalidade de ensino na qual o processo educativo deve ser considerado como um processo social, em que todas as pessoas, com deficiência ou não, têm o direito à escolarização. É uma educação voltada para a formação completa e livre de preconceitos, que reconhece as diferenças e dá a elas o seu devido valor. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente fala muito essas palavrinhas, né? Adequações, flexibilização, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um planejamento, se a gente tem algum estudante, ou no nosso grupo, né, nós temos algum profissional ali também que precisa de adequações. E isso não estou falando só no nosso convívio ali no âmbito da escola, né? Estou falando em sociedade. Quando nós estamos promovendo um evento, uma festa, enfim, quais as adequações a gente teria que fazer para que todas as pessoas se sintam incluídas naquele espaço, né? Então, se a gente for começar a ver o nosso dia a dia, nós já temos que fazer algumas adequações, né? Por exemplo, eu estou assistindo um filme, eu preciso colocar um pano na janela para escurecer o ambiente, né? Para ficar melhor aquela imagem, para eu conseguir enxergar melhor. Então, são simples adequações que a gente faz para melhorar, né? Para deixar aquele ambiente mais propício para a aprendizagem. Então, é só a gente começar a associar essas pequenas ações que nós fazemos no nosso dia a dia, também fazer isso quando nós temos esses alunos de inclusão, tá? Por exemplo, a roupa, né, que a gente está vestindo, às vezes precisa de um ajuste, né? Uma barra ali está muito longa, vamos encurtar. Então, nesse planejamento, né, quando nós vamos pensar nesse planejamento do ensino religioso, é lembrar dessas crianças o que eu poderia estar fazendo para que elas também conseguissem acompanhar esse conteúdo, esse objetivo de aprendizagem, né? Qual que é esse ajuste que eu preciso fazer nesse meu planejamento? Por exemplo, usar um banco ou uma escada para alcançar alguma coisa. Como que essa criança vai alcançar esse objetivo? Tá? Então, na hora de você planejar, de você pensar uma festa, um evento, uma reunião, será que todos vão conseguir alcançar, todos vão conseguir ouvir, todos vão conseguir enxergar, né? Então, a gente sempre pensar nesse todo, será que todos vão conseguir? Será que ninguém vai se sentir excluído? Será que eu vou estar falando daquele que tem religião e também daquele que não tem religião? Será que eu consigo fazer esse exercício de não me colocar no lugar do outro, que é muito difícil, né? É difícil você estar nesse lugar sofrendo as consequências de um racismo, por exemplo, né? Mas será que eu não estou reproduzindo alguma prática que está reforçando um racismo, né? Um racismo velado, ou proselitismo? Será que eu não estou reforçando demais na minha fala, com mais propriedade, enfim, dando mais ênfase para uma determinada religião em detrimento às outras? Então, é esse exercício sempre que a gente tem que estar fazendo, né, de perceber se nós não estamos reproduzindo esses preconceitos nas nossas falas, nos nossos materiais, no nosso olhar. Eu sempre falo nas nossas formações, né, você de repente fala tanto em respeito, respeitar o outro, as diferenças, mas daí chega um casal, né, homossexual na sua porta ali, são, né, de repente, os pais da criança, e você olha torto, porque para você não está bem resolvido isso, né? A criança percebe. Então, não adianta você ter um discurso muito lindo, de respeito às diferenças, se as suas atitudes não convencem também. A criança sente, né?
Então, tudo isso que eu estou falando é inclusão. Não é só a criança com deficiência, né, mas nós estamos falando dessa inclusão na nossa sociedade, inclusão nas suas diferentes nuances, tá? Então, quando a gente fala ali, práticas inclusivas no ensino religioso, nós precisamos pensar esse direito à aprendizagem, né, todos têm esse direito à aprendizagem, o currículo do ensino religioso. A BNCC, ela foi muito feliz, né, para o nosso ensino religioso. Nós tivemos aí um ganho significativo, né, com a BNCC, porque ela abriu as portas, como, eu não lembro agora se é o Wilton, né, que conversou ali com a gente, que ele acompanhou essas diferentes fases do ensino religioso, desde quando era nessa perspectiva mais, né, catequética, enfim, aí passa ali para os valores, né, até se chegar agora nessa perspectiva interreligiosa, né, contemplando a diversidade religiosa do nosso país, né. Então, o próprio currículo do ensino religioso já propicia, né, essa inclusão, a inclusão de diferentes manifestações religiosas, contempla também quem não tem religião, aquele que não acredita, que exista algo, né, esse fenômeno religioso, né, não tem crenças. Então, será que nós estamos contemplando esses estudantes que também não têm uma religião, não têm uma crença, né, nessas nossas falas? Esses estudantes, eles precisam se sentir representados. Então, quando a gente traz exemplos ali de símbolos religiosos, quando a gente traz exemplos de festas religiosas, fazer com que esse estudante que não tem religião, não tem uma crença, também se sinta representado, né? Essa é uma forma de incluir também, tá? Sempre lembrar disso. A nossa sala de aula, então vamos lá visualizar nossa sala de aula. Se nós pensarmos bem, a diversidade em sala de aula é o recorte da sociedade. Ali nós temos diferenças de social, né? Nós temos o mais rico, o mais pobre, nós temos, enfim, nós temos de tudo, né? O mais gordinho, o mais magrinho, nós temos o negro, nós temos o branco, nós temos aquele que aprende rápido, aquele que aprende mais devagar, nós temos esse recorte da sociedade em nossa sala de aula, né? Então, ali é um ambiente propício para nós estarmos trabalhando com inclusão em todas as suas nuances, né? Nós temos a criança que tem pai e mãe, nós temos a criança que é cuidada, né, por um avô, nós temos as diferentes famílias, então nós temos muitas diferenças, né? Todas essas diferenças, elas vão somando nesse nosso dia a dia, né, nesse nosso fazer pedagógico, tá? Focos de interesse. Então, o que é importante? Quando nós temos uma criança ali, eu estou falando muito em criança, porque eu estou pensando nessa sala de aula do ensino religioso, mas o ensino fundamental nós temos ali também os adolescentes, né, até ali os 15 anos aproximadamente, né, 15, 16 anos nós temos nesse ensino fundamental, né, do ensino religioso. Então, por isso que toda hora eu estou falando em criança. Assim, o aluno de inclusão, ele tem também os focos de interesse, assim como nós. Nós, por exemplo, aqui, se nós formos ver nesse grupinho de 24 pessoas, né, tem pessoas que gostam muito de imagem. Então, quando eu apresento uma imagem, ele chama mais atenção, né? Então, o foco de aprendizagem se dá mais por imagens. Outros são leitura. Eu gosto muito de ler. Quando eu tenho, né, a minha predisposição para aprender por meio da leitura. Outros são mais um ouvir. Eu prefiro ouvir. Prefiro uma aula expositiva, o professor falando, eu aprendo muito melhor. Então, aqui, nesses 24 participantes, tenho certeza que cada um tem um foco de interesse diferenciado e é um canal propício para a aprendizagem. Então, esse professor em sala de aula, ele tem que pensar em tudo isso. Que ele, por exemplo, tem 30, 35 estudantes ali nessa sala de aula e cada estudante tem uma forma diferente de aprender, né? Então, ele tem que estar trazendo diferentes formas também, diferentes recursos
para que você consiga atingir a aprendizagem de todos os estudantes, tá? Falando mais um pouquinho desse foco de interesse também, quando a gente fala ali de crianças, por exemplo, vou trazer um exemplo, assim, do autismo, né, que está bem recorrente em sala de aula. Você se debruçar mais, né, sobre quais são esses interesses dessa criança, o que para ela atrapalha na sala de aula, né, é o barulho, atrapalha nesse desenvolvimento ali da aprendizagem, ele tem, assim, atenção, assim, repetitiva, então ele gosta sempre de personagens de história em quadrinhos, né, então você está, de repente, adaptando alguma situação ali, de algum exemplo que você traz na sua aula, que chame a atenção dele, assim como ele gosta desses personagens de história em quadrinhos, você pode fazer, de repente, um disparador para um conteúdo que você vai trabalhar. Eu já vou trazer um exemplo, porque eu sou muito de exemplo, muito da prática, né? Aconteceu comigo, e está nesse livro, eu já vou falar para vocês, né? Esse livro aqui, Práticas Inclusivas no Ensino Religioso. Então, é um livro que eu organizei aí com 11 professores, tá? Professores das escolas municipais e escolas estaduais também, aqui do Paraná. Cada um trouxe uma prática diferente, que nessa prática teve algum caso ali de inclusão, de alguma situação ali de inclusão, tá? Então, a prática que eu trago nesse livro ali, num dos capítulos, é justamente um caso de uma criança que eu chego para dar aula de ensino religioso e ela está surtando em sala de aula, brigando com as outras crianças e tal, e eu fico ali sem saber o que fazer, né? Não tinha, cada caso é um caso, como a gente fala, né? A gente não tem como regular isso para todas, né? Todas as situações. Então, é uma situação imprevista. E nessa situação imprevista, o professor tem que ter também esse perfil ali para estar atuando, né? Aí, o que eu fiz? Eu percebi que eles estavam tirando sarro, como a gente fala aqui, né? Do menino, porque ele falava que ele era o super-homem, Homem-Aranha, uma coisa assim. E as crianças falando que ele não era, e ele insistia que ele era, né? Aí eu vi que a situação era envolvendo um personagem, e ele adora, né, personagens dos super-heróis, né? Aí eu tentei acalmar ali, e o meu planejamento não tinha nada a ver com aquilo, né? Mas o que eu lembrei? Eu lembrei que eu tinha um DVD daquele filminho Kirikou, se ninguém conhece, e alguém conhece, não sei, eu indico aí para vocês, Kirikou. Então, ele é um personagem africano, né? Então, eu tinha aquele DVD no meu material ali comigo. Aí, o que eu pensei? Então, deixa eu fugir do meu planejamento, depois eu retomo, né? Eu falei assim, hoje eu trouxe um personagem, um super-herói diferente. Aí, essa criança parou e ficou me olhando, né? Esse menino com autismo. Aí, eu falei assim, é um personagem, um super-herói africano. Vocês vão conhecer hoje, pronto. Então, é esse o foco do interesse dele. Ali eu já consegui a atenção dele, ele se acalmou, a turma também se acalmou, e enquanto fui passando aquele filme, eu fui repensando, fazendo um planejamento, a gente fala planejamento flexível, né? Então, eu tive que reavaliar todo o meu planejamento para fazer uma sequência de aulas onde eu trouxesse personagens super-heróis, né, fossem super-heróis, das 4 matrizes. Então, o primeiro foi o africano, que foi o Kirikou, que ele tem superpoderes, enfim, mas eu fui trazendo daí, conforme os conteúdos que eu estava trabalhando, no ensino religioso, vendo os objetivos, com relação a quais atributos esse personagem tinha. Ele ajudava as pessoas, ele tinha respeito, né, ele sempre estava salvando as pessoas de alguma situação problema. Então, as crianças foram elencando quais atributos esse personagem tinha. Por que ele se destacava? Por que ele era considerado um super-herói africano? Aí, depois, na sequência, eu trouxe o Avatar, que é o último mestre do ar, que é um personagem daí super-herói da matriz oriental.
Aí eu trouxe o Moisés, né, da matriz ocidental, e, assim, atributos como se fosse super-herói, né? Então, assim, o que que ele fez, o que que ele salvou, qual foi, né? Então, as crianças iam elencando, iam listando tudo isso. E faltou o indígena foi o Pajerama, tá? Pajerama, também é um filminho, também tem da Tainá, o filminho da Tainá. A Tainá é uma personagem indígena que ela salva a floresta, ela salva, né, os amiguinhos dela ali, enfim. Então, também tem atributos de super-herói. E, ao final, as crianças tiveram que criar o seu super-herói. Que atributos esse super-herói tem para ser considerado um super-herói? Aí foi a hora que eu me surpreendi, né? As crianças colocaram assim, colocaram o nome lá do super-herói, e qual que era o atributo? Ah, ele ajudava os moradores de rua. Aí o outro lá, um super-herói, criou um super-herói que ele ajudava a não desmatar as florestas, a não poluir os rios. Então, a gente foi trazendo situações, problemas da realidade, né, como poluição, como meio ambiente, como bullying. Teve um super-herói lá também que ele combatia o bullying, né. Então, as crianças foram elencando aí, e nisso a gente foi trazendo esses elementos também do ensino religioso com relação às matrizes religiosas, as 4 matrizes. Então, foi um disparador para daí a gente começar a aprofundar mais no currículo, né, nos demais conteúdos de ensino religioso. Então, esse é um dos exemplos que, num caso aí de inclusão, esses focos de interesse que eu trouxe para vocês, tá? E fontes de pesquisa, né? É muito importante a gente estar aí fazendo essa formação continuada, que são propiciadas, né, pelas redes aí municipais, estaduais, enfim, para a gente estar entendendo esse processo de inclusão. Então, eu trago aqui um exemplo, lá da BNCC, né? Então, muitas vezes, o estudante, ele não tem essa... Por exemplo, se você está trabalhando lá no 6º ano, né? Às vezes ele não consegue estar acompanhando aquele currículo, aquele objetivo de aprendizagem do 6º ano. Muitas vezes nós temos que adaptar, flexibilizar, nós temos que olhar esse nosso repertório ali no currículo, na BNCC, enfim, para ver quais os objetivos que eu posso estar trabalhando com esse estudante. Então, se você está falando lá sobre lugares sagrados, e essa criança tem, por exemplo, paralisia cerebral, né? Ela não está conseguindo entender, acompanhar, como que ela vai também estar tendo a possibilidade de passar por esse conteúdo de ensino religioso, mas de uma forma que ela consiga compreender o seu nível de aprendizagem. Será que se você fizer ali um joguinho da memória com os lugares sagrados, de uma forma adaptada para que ela comece a visualizar, comece a entender, né, o que é um lugar sagrado, né? Criar personagens, quando eu falo de personagem, você criar personagens das diferentes matrizes para que ela associe em que lugar sagrado esse personagem vai, qual ele frequenta, né? Então, você adaptar materiais, adaptar com contação de história, enfim, com que essa criança também consiga estar aprendendo, tá? Esse material, o Ricardo até comentou, né, ele queria ver os materiais que a gente tem produzido. Esse informativo da Sintec foi justamente nessa fase que os professores começaram a nos pedir como fazer, né, como fazer com crianças de inclusão nas aulas de ensino religioso. Foi aí que nós conseguimos chamar, né, esses profissionais aí que estavam se destacando nessa área, né? Então, nesse livro que eu mostrei para vocês, esses 11 professores, eles foram selecionados através desse evento que nós fizemos, do lançamento desse informativo, que é o respeito à criança na sua diversidade. Então, esse material tem na internet, né? É só você digitar ali informativos da Sintec, que aparece ali, tem o nosso site, né? Também tem uma aba ali no menu só dos informativos, tá?
E esse material, especificamente, ele traz, além dessa abordagem da inclusão, né, tem ali a parte teórica, também tem sugestões de aulas de ensino religioso nessa perspectiva inclusiva, tá? Então, é um material aí que eu indico como sugestão aí para esse trabalho, tá? Então, nesse evento, quando nós lançamos esse formativo, nós começamos a perceber aí esses profissionais que se destacavam nesse trabalho. Então, no livro Práticas Inclusivas em Ensino Religioso, nós temos 11 professores, cada qual trouxe a sua experiência ali com alguma criança de inclusão na aula de ensino religioso, para estar contribuindo aí com esses profissionais, né, que tanto precisam aí de trocas, né, essas nossas trocas. Puxa vida, como ele não está em modo de apresentação, ele ficou aqui com as caixinhas. Deixa eu tirar aqui, para a gente enxergar melhor. Então, nesse material tem isso aqui, ó. Nós temos essa parte, né, mais teórica ali, que as possibilidades metodológicas nas aulas do ensino religioso, né, para estar atendendo estudantes de inclusão nos diferentes, nas suas diferentes dificuldades ali, né? Então, de repente, uma deficiência visual, auditiva, né? Nós precisamos pensar aí em adaptações nessa linguagem, nesses códigos, né? Deficiência intelectual também, a mediação de estratégias, né? Uma comunicação mais alternativa, né? Materiais e recursos alternativos. A deficiência física, nós temos um dos capítulos desse livro, acho que é o primeiro capítulo ali, nós temos uma cadeirante no ensino fundamental nos anos finais, né? A professora trata das festas religiosas, das 4 matrizes, e daí culmina essa aula numa festa junina, né, na escola, e daí aparece ali a questão da inclusão dela, né, nessa dança, nessa adaptação que foi feita para ela. Então, além dela perceber todo esse conteúdo, né, das festas religiosas, ela também consegue participar dessa dança, né, na festa junina ali, onde ela é incluída, né, incluída em todos os momentos dessa aula, então. O transtorno global do desenvolvimento, também pensar estratégias de adaptação e regulação do comportamento. Então, essa aula tem que ser uma aula, né, prazerosa, uma aula que envolva essa criança, esses focos de interesse, né, que eu falei ali. Então, quando a criança vê que essa aula tem coisas que ela tem interesse, vai conseguir prender mais a atenção dela, né? Então, é essa percepção do profissional de educação com relação a esses focos de interesse. E as altas habilidades também, né? Então, você tem daí que ampliar esses recursos, né, educacionais, acelerar conteúdos. Então, assim como para alguns, você tem que pegar, por exemplo, eu vou trabalhar lá símbolos religiosos, né? Então, para algumas crianças, você tem que fazer uma adaptação para que esse objetivo de aprendizagem, de repente, você pegue lá do primeiro aninho, né, algum objetivo de aprendizagem, para ele começar a conhecer, para ele começar a perceber. Agora, altas habilidades, você já vai ter que aprofundar, você já vai ter que criar desafios para essa criança, para que não seja maçante a tua aula, né? Então, você vai ter que, para esse estudante, fazer esse diferencial ali, para acelerar esses conteúdos, né? Aprofundar mais, de repente, propor mais pesquisa para essa criança, ou que ela apresente para os demais, né, estudantes, o que ela está pesquisando, tá? Então, são adaptações que a gente vai fazer. Então, uma sala de aula, ela retrata o que a psicologia cognitiva, a neurociência, a psicopedagogia, entre outras áreas, são unânimes em considerar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui está em destaque, né? Nós temos diferentes inteligências. Quando eu falo diferentes inteligências, eu estou trazendo lá do Gardner, as inteligências múltiplas, né? Então, a sinestésica, a inteligência matemática, né, a musical. Então, assim, tem aquilo que eu falei, tem vários canais de aprendizagem, né? Essas crianças têm, de repente, algumas áreas que elas têm mais facilidade, né, de aprendizagem.
Então, o professor ele precisa estar apresentando diferentes formas, diferentes recursos para que atinja todos esses estudantes, tá? Os diferentes estilos de aprendizagem, diferentes modalidades sensoriais, né? Alguns são mais o tato, né? O concreto, outros são mais abstratos, né? Gostam de mais reflexões. Então, sempre estar propiciando nessas aulas essas diferentes possibilidades, né? Diferentes abordagens metodológicas, diferentes estímulos, né? Ali, quando eu falo das habilidades, das diferentes inteligências, auditiva, visual, sinestésica, lógico-matemática, naturalista. Então, quando a gente faz um trabalho assim também interdisciplinar, tem um outro capítulo aqui no livro, onde a professora Silmara traz esse trabalho interdisciplinar. Ela faz uma horta com as crianças na aula de ensino religioso. Ela traz ali as plantas com relação à matriz africana, à matriz indígena, essa relação com o sagrado na natureza. Ela traz as ervas que curam, enfim. Eles fazem acessibilidade para uma criança cadeirante, para ela poder estar participando nesse momento ali da horta. Eles fazem um trabalho na informática, na aula de informática daí, com o ensino religioso, para estar publicando tudo isso que eles estão pesquisando. Eles têm daí a abelha jataí também, que ela traz toda ali um mito, né, indígena, tá, com relação a tudo que é sagrado ali para a religião, né, envolvendo, então, essas questões da natureza. Eles publicam, então, na aula de informática, eles fazem apresentação de teatro, tá, para mostrar para as famílias o que eles estão aprendendo nessas aulas de ensino religioso. Então, ela apresentou de diferentes formas, tá, e com essas crianças de inclusão. Por isso que a gente fala, né, a interdisciplinaridade também é uma forma de perpassar por essas áreas, essas habilidades, né, naturalista, de repente, estar lidando ali com as plantas, com a terra, né, essa coisa mais da informática, da virtual, né, também tem as crianças que têm mais predisposição para isso, né, uma dobradura, você propiciar ali, né, vamos fazer cartazes, então, todos os estilos de aprendizagem são contemplados numa aula, né, interdisciplinar. Então, propiciar diferentes recursos didáticos e também diferentes formas de avaliação. Por quê? Porque tem crianças, por exemplo, que ainda não têm a escrita, né? Algumas crianças têm algum comprometimento também que não conseguem estar respondendo para você de forma escrita. Então, é fazer a avaliação através da oralidade, né? Eu tive um aluninho também com autismo, onde eu contei uma historinha, que tinham personagens das 4 matrizes e um personagem que não tinha religião. E daí tinha os lugares sagrados que cada um frequentava, cada personagem frequentava. Essa criança, ela não tinha fala nenhuma, ela não expressava nada, não falava nada. Mas ele levantou, e daí eu perguntei para ele assim, aonde que esse personagem aqui vai? Qual que é o lugar sagrado dele? Ele pegou o personagem e levou certinho para o lugar sagrado. Daí eu falei, e esse outro aqui, qual? Aonde que ele vai? Qual lugar sagrado que ele frequenta? Ele levou certinho. Então, assim, foi uma forma de eu avaliar. Ele não escrevia e ele não falava. Então, ele me mostrou, colocando, né, cada personagem no seu lugar sagrado. Então, quer dizer, ele estava entendendo. Ele estava entendendo com relação ao lugar sagrado de cada um, né, essas diferenças. Então, é uma forma de avaliação diferente, tá? Vamos avançar, que a nossa hora vai passando, né? Então, aqui um exemplo, um modelo, uma sugestão, enfim, de uma aula aí que eu fiz com um 5º ano, tá? Tá miudinho assim, porque, na verdade, é só para exemplificar. Então, eu trabalhei a matriz africana, né, religiões afro-brasileiras, e então aqui tem diferentes formas, uma sequência didática, diferentes formas de trabalhar esse conteúdo, tá? Então, eu comecei com o mito da criação
do mundo e dos orixás. Então, eu trouxe um vídeo. Então, aí já é um recurso, né, que, para aquelas crianças que são mais propensas à aprendizagem por meio de vídeos, de imagens, né, então, eu trouxe esse vídeo que trazia o mito da criação do mundo dos orixás. Depois desse vídeo, ao invés de eu pedir algo escrito, porque nem todas as crianças, né, tinham essa habilidade ali da escrita, eu propiciei, então, uma gincana de conhecimentos. Então, eles prestaram atenção no vídeo, aí eu dividi a turma em 2 equipes, né, para eles trabalharem em grupos, de forma colaborativa, e eu ia lançando as perguntas com relação ao mito, né, então, com relação aos orixás, com relação a qual elemento da natureza que era associado, as cores, enfim. Então, eu ia lançando as perguntas e as equipes tinham que ir respondendo de uma forma lúdica, prazerosa, né? Então, ali também era uma forma de avaliação. Eu ia avaliando conforme o meu objetivo, né? E num outro momento, eu fiz isso em 2 aulas, né? Então, numa outra aula, aí eles fizeram o jogo da memória com os orixás, né? Para que eles pudessem, de uma forma também lúdica, estar fazendo, então, um material, elaborando um material de aprendizagem também, que era um jogo da memória, só que esse jogo da memória não era simplesmente virar 2 pecinhas iguais. Além de virar o par igual, a criança, para ganhar o ponto, né, nesse joguinho, ele deveria estar falando quais são os elementos da natureza, enfim. Então, tinha toda uma regrinha ali para estar atingindo esse objetivo de aprendizagem. Né? Outra ideia aqui, esses barulhinhos que vocês estão ouvindo é o meu gato que quer participar, tá? Ele quer participar da oficina também. Então, uma outra forma ali também, o mito da flor de Iapuna. Então, a professora Adriana Mello, ela trouxe aqui, eu tenho certeza que isso aqui tudo está aparecendo para vocês. Deixa eu tirar aqui, limpar essa apresentação. Ela trouxe para nós, está nesse material que eu falei para vocês, o informativo ali da Sintec, tá? Ela trouxe bonequinhos, e no capítulo que ela traz ali no livro, ela fala sobre esse recurso didático, com bonequinhos das diferentes organizações religiosas, representando, né, toda essa diversidade, ela conseguiu esse foco de interesse da criança de inclusão que ela tinha, né, em sala de aula. Então, ela trouxe fantoches com palito, ela contou todo esse mito, né, indígena, para trabalhar o conteúdo de símbolos religiosos, tá? Então, é uma outra forma aí de estar atingindo aí essa aprendizagem. Não sei se vai dar para enxergar, né, porque ficou pequenininho o slide, mas essa é uma das páginas, então, do informativo da Sintec, onde nós trouxemos um exemplo ali de uma aula em que é apresentado o alfabeto manual em Libras para as crianças, para trabalhar símbolos religiosos, tá? Eles deveriam identificar símbolos religiosos e não religiosos. Então, a gente traz ali esse alfabeto, então a gente começa a conhecer, mostrar para os estudantes, né, esse alfabeto, e daí algumas fichas, então, com imagens de alguns símbolos religiosos e não religiosos, fazendo ali um joguinho de dominó, né, para associar a palavra, já auxiliando no processo de alfabetização. E a imagem religiosa ali, né, que é o elemento ali religioso. Aí também propiciar uma brincadeira, né, as mãos que falam. Então, eles tentarem se comunicar com símbolos, né, somente usando as mãos. Então, essa comunicação utilizando as mãos, para eles perceberem, né, quando você tem, por exemplo, que conversar com uma pessoa que né, ou é surda, né, muda, enfim, como que a gente pode se comunicar, as formas de se comunicar.
Então, eles tiveram essa experiência também, tá? Uma das professoras que colocou em prática essa aula, ela mandou para mim que deu certo, né, que foi bem interessante, as crianças conseguiram perceber essa dificuldade de se expressar somente utilizando as mãos para se comunicar, né, e ali a gente trabalhou a questão dos símbolos religiosos também, com as fichinhas, né, com as imagens e com as palavras, tá? Então, tem todo o encaminhamento, esse daí está no informativo da Sintec, esse informativo que eu apresentei para vocês aqui, tá? É uma sugestão de aula. Tá aí, então, o nosso livro, que a ideia da oficina foi a partir desse livro, então, tudo isso que eu estou falando para vocês está nesse livro, tá? E tem muito mais, eu não consegui falar nem metade ali dos exemplos, tá? Então, é uma sugestão para vocês aí de livro, né? Para vocês estarem aí auxiliando vocês nessa caminhada das práticas inclusivas, né? No ensino religioso. Aqui é só para apresentar esse grupo, né? Desde quando começou, nós nos encontrávamos aí aos sábados, como hoje, né? No sábado, para trocar ideias de como a gente poderia estar contribuindo, colocando todas essas práticas exitosas num material para contribuir com as aulas de ensino religioso. E foi aí que nós nos reunimos para elaborar esse livro, tá? Então, a gente se debruçou, a gente fez um grupo de estudos, então, tanto tem o lado teórico, temos a base nacional, ali a gente traz, né, a gente já atualizou, né, com os conteúdos da base, e esses exemplos que aconteceu em sala de aula, que são sugestivos aí, né, para ser adaptado. Aqui, um dos materiais, né, que é apresentado também nesse livro, ali, os bonequinhos que eu comentei, né, que a Adriana Mello utilizou, materiais adaptados também, deixa eu trazer para vocês aqui, esse material, olha que interessante, a professora Cristiane Neri e a professora Cristiane Galu, elas fizeram aquilo que eu comentei, né, a estimulação sensório-motora. Então, a criança ali com dificuldade visual, por exemplo, a Cristiane Neri, ela traz esses símbolos religiosos recortados naquelas lixas, sabe aquelas lixas de lixar a parede, né? Então, para que a criança consiga, por meio do tato, perceber esse símbolo religioso, tá? Ela também fez um elemento vazado, então ali embaixo, não sei se vocês conseguem enxergar, é a estrela de Davi, né? Então ali a criança tem um elemento vazado, onde ela consegue, por meio do tato, perceber esse símbolo religioso. A professora Cristiane Galu, ela fez um livro sensorial com aquele tecido, acho que feltro é o nome, né? E os personagens, com EVA, e os símbolos também com EVA. Então, a criança, ela passa a mãozinha ali, sentindo por meio do tato, como é a vestimenta, né, dessa religião, as características dessa vestimenta, e também o símbolo dessa religião, tá? Então, são materiais adaptados aí para estar auxiliando nesse processo de aprendizagem. Durante a pandemia, nós fizemos esse blog, é um blog que se chama Ensino Religioso e Diversidade Cultural, Práticas Pedagógicas. Nesse blog tem várias ideias também de tour virtual. Então, por exemplo, quando a gente está falando de inclusão, não é somente inclusão de adaptação de material, né? A gente falou isso no início, né? Pensar as diferentes formas, diferentes recursos também. Então, por exemplo, se eu não posso levar os meus estudantes numa visita presencial, como que eu vou fazer com que eles participem, que eles adentrem um espaço religioso? Tem tour virtual, né? Então eu posso estar levando para a sala de aula, adaptando, lembra que eu falei da adaptação? Adaptar, né, o ambiente ali para que esse estudante também tenha a possibilidade de conhecer um espaço religioso, um lugar religioso diferente. O professor pode estar propiciando isso por meio de um tour virtual, em sala de aula, né? Também tem vídeos ali para serem utilizados nesse blog, tem jogos, são joguinhos,
Você, de repente, se você consegue fazer ali numa sala de informática, onde tem computadores, esses joguinhos, eles são feitos no PowerPoint, e você mesmo pode adaptar, né, com imagens, de repente, assim, eu quero trabalhar lugar sagrado, mas eu quero trabalhar, como são crianças pequenas, quero trabalhar aqui da minha realidade, do meu estado, da minha cidade. Você pode mudar as imagens, tá? Esses arquivos ali você pode mudar. Então, e daí você está também contemplando aquelas crianças que gostam muito, né, do computador, dos joguinhos. É uma forma diferente de você estar propiciando essa aprendizagem também, tá? Enfim, tem vários recursos ali, os informativos da Sintec também estão aí nesse blog, tá? Então, eu sugiro para vocês esse material. E agora é aquele nosso momento, né? Então, aqui fica o merchan, né, do livro, que é muito bom, por sinal. E agora eu quero saber de vocês. Agora nós temos esses minutinhos aí finais, para a gente, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, para a gente ver o que ajudou, no que ajudou essa oficina, essas sugestões, vocês conseguiram visualizar em sala de aula, para a gente fazer como se fosse um estudo de caso, né? Eu tenho um estudante assim, como que eu poderia fazer? E agora é a hora da gente trocar ideias, conforme a gente viu, né, esse material, o que a gente pode estar auxiliando aí, como a gente pode estar contribuindo. Quem gostaria de falar? Ricardo, pode ser? Pode ser. Eu vejo, assim, em primeiro lugar, muito bem elaborado o trabalho, principalmente para séries iniciais. Os problemas mais agudos vão surgindo, na minha experiência, principalmente na adolescência e até quando os adultos representantes das instituições se sentam na mesma mesa. Tá? Tu falaste que tu tem 20 representantes na Sintec, eu imagino, porque tem alguns temas que são verdadeiros barris de pólvora. Tá? Tu falaste que é a questão do gênero, sim, principalmente quando puxam a questão das escrituras, mas eu acrescentaria o sacrifício de animais, a ecologia e o vegetarianismo, as questões da astrologia, do karma e do livre-arbítrio em relação à predestinação. Então, eu não sei bem como. Eu cheguei a fazer uma dissertação de mestrado em torno da reconciliação do platonismo com o cristianismo, que pega a reencarnação no cristianismo primitivo, no Padre Orígenes de Alexandria. Mas eu tenho experiências que esses temas são difíceis de desenvolver, tá? Principalmente quando o intelecto e o questionamento é mais desenvolvido do que nas séries iniciais. Mas aí eu te falo de uma experiência de séries iniciais e dos eventos que nós propiciamos aí para os professores com as mesas de diálogo interreligioso, tá, Ricardo? Então, o que nós sempre direcionamos o trabalho? Que são as diferentes verdades, né? Então, aquilo ali, para você acredita dessa forma, para essa religião, acredita-se daquela outra forma. A nossa linguagem em sala de aula com as crianças é assim. Ai, professora, mas isso é do diabo. Tá, você foi ensinado na sua igreja, na sua religião, né? Ele fala, o pastor ensinou assim. Tá, você acredita dessa forma. Nessa outra religião aqui, acredita-se dessa outra forma. Tanto é que a gente coloca também a questão do evolucionismo, né? Quando a gente vai falar dos mitos da criação, nós falamos dos diferentes mitos da criação do mundo. Nós falamos das 4 matrizes e também a teoria do evolucionismo. Então, nós apresentamos para a criança porque esses estudantes, eles não vão ficar numa redoma de vidro, numa bolha, né, a vida toda. E a mesma coisa a gente fala dos líderes religiosos, quando a gente está nessa mesa de diálogo interreligioso. É um movimento, um exercício que nós fazemos, Ricardo, é uma tradição que nós fazemos, onde esses líderes que estão já na Sintec, por eles estarem nesse status, né, de líder religioso,
quando os professores estão assistindo, quando outros adeptos estão assistindo, eles conseguem perceber esse respeito, né? Então, quando você começa esse movimento de respeitar o que o outro acredita, tá? Então, ali, cada um vai falar o seu ponto de vista. Se você olhar nesse material do informativo da Sintec, tem a contribuição dos líderes religiosos, cada um falando o seu ponto de vista a partir da sua religião, conforme ele acredita, tá? E é ali que a gente vai conseguindo esse diálogo, é dessa forma que a gente vai percebendo essas diferenças. Então, o sacrifício de animal que você falou, nossa, quantas vezes nós abordamos nas formações com os professores, com os líderes religiosos ali, onde nós trazemos exemplos, né, de cada religião, né, que também foi, em algum momento ela é bíblico, né, em algum momento ali do Corão, em algum momento ali também fala de sacrifícios de animais, né, então a gente vai trazendo exemplos para que se compreenda que tem essas diferenças, mas que cada um acredita de uma forma diferente, e a gente vai dialogando. E tudo isso para quê? É conhecer essas diferentes formas de crenças, diferentes perspectivas, para respeitar. Esse é o nosso lema, tá? Conhecer para respeitar. Então, assim, essa tradição que a gente tem aqui no Paraná, que eu te falo, é nesse sentido, sabe? Esse diálogo interreligioso. Então, de repente, começar esses eventos de diálogo interreligioso e sempre trazendo no início, né, sempre tendo esse mediador falando que o trabalho é nesse sentido, né, que cada um vai apresentar a sua forma de crer e que nós estamos ali simplesmente para conhecer, o conhecimento, para saber respeitar as diferentes perspectivas. Essa é outra questão que se discute, às vezes, se deve ou não fazer preces e invocações, porque aí sai do conhecimento e começa a entrar na prática e pode dar discussão com os pais. Não? Isso mesmo. Tanto é que a nossa orientação é essa, não o professor, né, na escola, não promover. O professor não vai promover práticas religiosas. Ele não vai estar promovendo ali uma oração. Então, mas e daí antes do lanche e tal? O professor simplesmente vai falar, se você tem o hábito, né, de fazer sua oração, pode fazer quietinho ali, cada um, ou aquele que não tem, come o lanche, entendeu? Então, assim, o profissional de educação não vai propiciar, porque ele vai estar fazendo proselitismo, ele vai estar direcionando para uma oração. Entra na área confessional, e esse é um problema que alguns CONERES têm. Uhum. E nesses eventos também. Às vezes, nos eventos, vamos fazer a oração do Pai Nosso, que é a oração universal. Universal para todos mesmo? Tem certeza? Tem certeza? Né? Não. Tem que saber bem o objetivo do evento. O objetivo do evento é conhecimento? Ok. Então, nós não vamos envolver prática religiosa. Nós estamos aqui simplesmente trocando conhecimentos. Vamos ver se a Leilane, né, também quer falar aqui, que está acabando o nosso tempo. Bom dia. Bom dia. Então, eu sou novinha. Não, novinha não de idade, né? Mas minha caminhada no ensino religioso está sendo o primeiro ano. Eu sou colega ali do Eduardo, da Águida, da Zemir, do Marcelo. Né? A gente está no 3º semestre de licenciatura em Ciências da Religião. Uhum. Eu sou formada em licenciatura em Química, ou seja, né? Uau. É assim, bem assim, uau. Né? Da água para o vinho. E, tipo assim, sou muito racional, é isso, é aqui, né? Sabe? 2 mais 2 é 4 e pronto, não tem, né? E no ensino religioso, como é que eu vou te dizer? É assim, acionou bem assim, sabe aquele modo mãe? Sabe, que traz os pintinhos tudo para debaixo das asas. Uhum. Eu conheço esse tipo de professora. Que quer levar os alunos tudo embora. Uhum. A professora Brígida também é assim. Tem horas que eu tenho que me lembrar, você é professora, você não é mãe. Por quê? Porque o ensino religioso, ele tem muito diálogo também. As crianças trazem muito, né, as experiências, e em casa, às vezes, não tem esse espaço de diálogo, né?
E ali eles percebem essas diferenças, aí eles querem falar, aí você acaba sendo, às vezes, mais mãezona do que professora, né? Gente, Planejamento. eu só vou cortar a Leilane para falar da lista de presença, tá? Já tá ali no chat, tá? Preencham lá a lista de presença. Desculpa, Leilane, pode falar. Não é nada. E aí, tipo assim, né, planejamento flexível é o que mais rola, né? Eles trazem coisas, a gente já deixa o que tem para trabalhar e trabalha aquilo que eles trazem. E, tipo assim, como eu sou muito, né, nova nessa caminhada, não tenho conhecimento, assim, de muitas religiões, né? Então, aí, o que até foi bem interessante que tu falou, né? Que eu prezo com eles é o quê? O respeito. Se a gente não conhece, então a gente vai respeitar a posição do outro. Porque a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece e nem criticar aquilo que a gente não conhece, né? Então eu falo muito para eles que a gente tem que respeitar. Ah, professora, tal religião. Não sei, vamos procurar? E aí assim a gente vai, né? Pesquisamos várias religiões em sala e templos e costume, coisa arada, a gente sim faz assim, eu faço assim em sala de aula, porque o sexto ano eles são tudo bonitinhos, né? Acostumada com os alunos do médio, tudo grandão, que vão pra balada, que trabalham, não sei o quê. Aí chega lá aqueles pequenininhos, eles são menores do que a minha filha de 8 anos, eu rio com eles, né? Que meus alunos do sexto são menores do que a minha filha. Eu digo, gente, a minha filha é bem maior que vocês, que a minha filha tem 7 anos e tem 1,50 m, é muito grande. E aí eles são tudo assim, miudinhos, franzininhos. E aí eu quero levar tudo embora, né? E outra situação, eu tenho uma aluna que é não ouvinte, né? Ela é surda. Aí eu tenho um intérprete de Libras em sala, né? É uma loucura. Aí eu digo, vem aqui, corre, me ajuda. E aí aqui, ó, eu digo, ai, meus dedos vão dar cãibra, porque eu não consigo, não tenho habilidade motora com os dedos. Aí eu falo, ele fala lá com os dedinhos. E aí, assim, é bem legal que ela sempre traz coisa, ela sempre quer contar. E aí ela tá ele lá com o dedo, e ela lá com o dedo, e ele falando. E, assim, é bem interessante, assim. E essa parte que traz, assim, da parte lúdica, para mim, que sou da área das exatas e não tenho, assim, uma visão, assim, muito, né, detalhadinha do lúdico, é muito interessante. Foi bem gratificante a palestra. Muito obrigada. Ai, que bom, que bom. É porque a ideia é essa, né? Quando a gente tem esse aluno de inclusão, esse diferente em sala de aula, essa sala de aula, elas começam a se tornar mais inclusiva. Vão ser colegas, né? Vão ser cidadãos mais inclusivos. Quando a gente tem essas experiências em sala de aula, elas somam mesmo para essa formação integral, né? De todos ali que convivem, né? São experiências aí muito, muito relevantes para a formação. Mais alguém gostaria de falar? Eu estou só procurando aqui se a gente cumpriu tudo direitinho, nós estamos gravando, a lista de presença está ali no chat, ali, todo mundo conseguiu acessar, conseguiu preencher, tá? E da minha parte seria isso, nós temos 4 minutinhos, 10 horas nós temos a mesa de encerramento, né, do congresso, tá? Aí, mais alguém? Eu acho que tem que dar os parabéns à professora. Obrigado, Ricardo. Eu amei conhecer vocês, tá? Nossa, muito bom, né? É tão bom essas trocas, né? A gente saber que tá esse Brasilzão lindo, maravilhoso. Vamos ver o Marcelo ali. O que o Marcelo quer falar, Marcelo? Professora Brígida, né? Isso. Eu queria só agradecer, professora, pela palestra aí. Para mim, que nem diz a nossa colega Leilane lá em cima, lá, a gente tá iniciando, né? A gente, né, tem pouco conhecimento na área, né, então, né, hoje participando dessa oficina aí, com a sua palavra aí, foi bastante gratificante. Eu quero agradecer, né? Agradecer aí em nome da nossa turma aí, da terceira fase aí da Unesc, aqui de Criciúma, Santa Catarina. Foi muito, como é que eu posso dizer, foi muito gratificante, né? Eu aprendi bastante hoje e espero contribuir no futuro, né? Com certeza, com certeza. Então tá. Vamos fazer dessas aulas de ensino religioso aí, né? Futuros cidadãos aí, né? Melhores cidadãos, né? Para nossa sociedade aí, né?
uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais respeitosa, mais humanitária, né? É o que nós precisamos. Parabéns, professora. Obrigada, gente. Muito obrigada, tá? Valeu mesmo. Um beijão para vocês. E estamos à disposição, tá? Só entrar lá no site da Sintec. A gente tem canal do YouTube da Sintec, um monte de formação gravada lá também, tá? Podem usar e abusar. A gente faz para vocês esse material, tá? E o teu gatinho conseguiu participar, ele subiu ali atrás. Ah, você chegou a ver? Não, tinha um no colo e outro aqui atrás, ele conseguiu. Obrigada, Cris. Obrigada, gente. Nossa, que gostoso. Muito bom. E vamos lá para a nossa mesa de encerramento, então. Vamos ouvir os nossos coordenadores lá, né? Um evento maravilhoso, né? Agregando sempre para a gente. Obrigada, tá? Um abraço. Beijão para vocês. Todo mundo preencheu, né? A lista de presença ali, tá?